Olá pessoal, eu sou a doutora Patrícia Goldenstein e vim hoje falar para vocês sobre o coronavírus. Lógico, é um momento muito importante, né? Um assunto que está muito em alta, porque é um vírus que realmente está preocupando o mundo inteiro. Então, a primeira coisa que eu queria falar é para as pessoas não entrarem em pânico, tá? Esse realmente é um vírus que vem se disseminando muito rapidamente pelo mundo. Nós já temos agora o primeiro caso aqui no Brasil, né, documentado. Possivelmente venham a ter outros, né? Acredito que sim. Mas por outro lado, é um vírus que tem uma mortalidade menor do que de outros vírus que a gente tem por aí, como por exemplo o H1N1. Então, tem um estudo inicial da China que mostrou que 80% dos pacientes que contraíram o coronavírus tiveram sintomas leves da doença. Então, isso serve para a gente entender um pouco também, não tentar não entrar nesse pânico que as pessoas estão entrando, tá? Outra coisa que eu acho importante falar, né? Quais são as medidas de prevenção? Acho que todo mundo já ouviu, mas é importante a gente frisar. Então, são medidas de higiene, tá? Então, lavar muito bem as mãos, muitas vezes, lembrou de lavar a mão? Lave a mão. Isso impede muito a contaminação com o vírus, tá? Se não tiver álcool gel, não tem problema. Pode ser com água e sabão, não tem problema, tá? Outra coisa, evitar colocar a mão no rosto, porque às vezes a gente encosta numa superfície que está contaminada, pode ter vírus viável ali naquela superfície e a gente acaba se contaminando por essa via. Então isso é importante também. Uma outra coisa, evitar compartilhar talheres, copos, pratos, porque também é uma via de disseminação, né? De contato, tá certo? E outra coisa é evitar tossir, né? Sem uma proteção, então coloca a mão, se tiver um lenço, melhor ainda, ou tosse, ou espirro, tá? Tentar manter uma distância com as outras pessoas, ficar em ambientes abertos, ambientes ventilados, isso tudo com certeza vai ajudar na prevenção da disseminação da doença, tá certo? Isso é importante. Uma outra coisa, quem é considerado caso suspeito e que por isso deve procurar ajuda médica para fazer o exame do coronavírus? Então, são pacientes com febre ou então sintomas respiratórios. O que pode incluir nesses sintomas respiratórios? Desde coriza, né, que é a secreção nasal, tosse, falta de ar, certo? A gente fala batimento de asa de nariz, que é uma dificuldade de respirar mesmo, que acaba utilizando esse meio para conseguir respirar, tá bom? E que tenha tido uma viagem internacional nos últimos 14 dias, na verdade um retorno dessa viagem nos últimos 14 dias, ou então que tenha tido contato com um caso ou confirmado ou suspeito do coronavírus. Então nós ampliamos essa gama de pacientes que devem fazer o exame para a gente fazer o diagnóstico realmente mais precoce dessas pessoas, tá certo? E tomar as providências cabíveis. Então, esses pacientes devem procurar ou pronto atendimento, ou então alguns hospitais disponibilizam o kit de coleta para ser feito de forma domiciliar, o que também é muito interessante para evitar esse aglomerado de pessoas no pronto-socorro, tá bom? Isso é muito importante. Uma outra coisa é entender que 80% das pessoas vão ter sintomas leves da doença. Agora, quem são os pacientes que apresentam complicação? Então, esses pacientes são os que mais a gente se preocupa como que vai acontecer se eles tiverem a infecção pelo coronavírus, né? Então, os estudos são preliminares, iniciais, são estudos chineses, né, de onde começou tudo, e eles mostram que pacientes que já têm doenças crônicas têm maior risco de complicação. E quais doenças crônicas? Então, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, tá? Doença pulmonar crônica. E também pacientes acima de 60 anos, isso foi um dado importante também do estudo. Os pacientes com insuficiência renal, eles não apareceram nesses estudos como um diferenciador de quem tem ou não complicação, tá? Eu acredito que esses sejam apenas estudos iniciais, então pode ser que isso mude, que a gente venha a inserir o paciente com insuficiência renal nesse grupo, até porque muitos deles têm doença cardiovascular e acabam entrando de qualquer forma como grupo de risco, né? O que muda para esses pacientes? Na verdade, é só o quanto a gente vai se empenhar na prevenção. Então, esses pacientes são os que mais precisam se prevenir em todas essas medidas que eu comentei no começo do vídeo, tá certo? Mas, por enquanto, é essa a nossa orientação. Queria que, então, vocês ficassem tranquilos, calmos, mas que a gente fique atento às novas informações que vão surgindo a cada dia
sobre o coronavírus, tá certo? Eu fico à disposição, se vocês acharem interessante, divulguem esse vídeo e eu agradeço e fico aqui à disposição para dúvidas. Obrigada, pessoal!